França, terra de muralhas antigas e torres que desafiam o tempo. Terra de aldeias de pedra, onde cada janela guarda uma história. O aroma da manteiga e do pão fresco invade as manhãs. O Atlântico bate forte contra falésias dramáticas. Entre colinas suaves, os vinhedos da Borgonha desenham linhas infinitas sob o céu dourado. Afinal, a França é apenas beleza? Ou guarda segredos que podem transformar a forma como você vê o mundo? Receba as boas-vindas à França. No coração da Europa, o país de contornos hexagonais, o célebre L'Hexagone. Uma terra onde torres medievais observam vales férteis, onde vilarejos encantadores preservam séculos de história, e onde a arte de cozinhar ultrapassou a necessidade para se tornar patrimônio cultural. O que será que cada lado desse hexágono revela sobre a verdadeira identidade da França? Mas antes de avançarmos, é preciso entender sua dimensão. A França é o terceiro país mais vasto da Europa, ocupando 544 mil quilômetros quadrados de terras marcadas por contrastes naturais impressionantes. O azul cristalino do Mediterrâneo encontra o verde intenso da Normandia, enquanto o branco luminoso dos Alpes domina o horizonte montanhoso. Mais de 65.350.000 pessoas chamam essa nação de lar. São 5.500 quilômetros de litoral tocados por 3 mares diferentes. A oeste, o Oceano Atlântico impõe seu ritmo poderoso. Ao norte, o Canal da Mancha delimita fronteiras com a Inglaterra. Ao sul, o Mar Mediterrâneo oferece luz, calor e sal ao vento. Como pode uma nação relativamente compacta abrigar paisagens tão distintas entre o Atlântico, o Canal da Mancha e o Mediterrâneo? Mas esse gigante europeu guarda um feito surpreendente. É a nação com o maior número de fusos horários do planeta. Graças a seus territórios ultramarinos, espalhados pelos 4 cantos do mundo, como a Guiana Francesa e a Polinésia Francesa, a França soma nada menos que 12 fusos horários diferentes, mais do que qualquer outro país na Terra. Ao percorrer suas regiões, a diversidade não se limita ao tempo. A paisagem se revela pontilhada por mais de 40 mil castelos e ruínas, vestígios concretos de um passado feudal e monárquico grandioso. Esses monumentos contam histórias de conquistas, esplendores cortesãos e revoluções profundas que ajudaram a redesenhar o destino da Europa. A França é um país repleto de curiosidades, não é? Ou melhor dizendo, o famoso hexágono europeu. Mas antes de começarmos nosso guia pelos 14 destinos mais impressionantes da França, eu tenho uma pergunta para você. Por que a lendária Riviera Francesa se tornou sinônimo de luxo, glamour e luz incomparável? Pense nisso enquanto exploramos. Entre Saint-Tropez e Menton, revela-se uma das faixas litorâneas mais desejadas do planeta, a Riviera Francesa. Ali o Mediterrâneo exibe tons intensos de azul, contrastando com enseadas douradas e vilas que parecem ter sido desenhadas para o cinema. A cada curva da estrada costeira surge um cenário que mistura a natureza exuberante e sofisticação atemporal. Em Mônaco, o brilho é quase palpável. O lendário cassino de Monte Carlo simboliza elegância e exclusividade, enquanto uma vez por ano, as ruas se transformam em pista para o Grande Prêmio de Fórmula 1. Reunindo velocidade, luxo e tradição em um espetáculo mundialmente admirado. Seguindo pela costa, Cannes irradia glamour. Durante o festival de cinema, o tapete vermelho se torna a passarela de estrelas internacionais, e as avenidas ao redor exibem vitrines assinadas por grandes nomes da moda. É um cenário onde arte, status e criatividade caminham lado a lado. Já Nice apresenta uma atmosfera vibrante e acolhedora. Sua famosa promenade à beira-mar convida a longos passeios, enquanto o mercado de flores colore o cotidiano com aromas e tons intensos, revelando um lado mais autêntico e solar da região. Ao longo de toda a Riviera, restaurantes premiados celebram a culinária mediterrânea com toques contemporâneos,
traduzindo em sabores a essência de um estilo de vida que transformou essa costa em sinônimo mundial de charme e elegância. Explorar Paris é mergulhar em uma narrativa viva, onde cada rua revela um novo capítulo. A cidade é costurada pelo rio Sena, que a divide em duas personalidades distintas, a Rive Gauche e a Rive Droite. De um lado, a margem esquerda cultiva a atmosfera artística, com cafés históricos onde pensadores e escritores deixaram suas marcas. Do outro, a margem direita impressiona com museus consagrados, largas avenidas e uma energia mais monumental. Mas Paris não vive apenas de passado. Entre construções seculares e monumentos emblemáticos, surgem praças contemporâneas, mercados vibrantes e jardins que convidam a pausas despreocupadas. É essa mistura entre tradição e reinvenção que mantém a cidade sempre atual, sempre surpreendente. Ao caminhar pela Champs-Élysées, vitrines sofisticadas refletem o brilho da capital francesa, enquanto no bairro do Marais, ruelas charmosas revelam galerias, bistrôs e edifícios cheios de história. Em Montmartre, os degraus conduzem a vistas panorâmicas que ficam ainda mais mágicas ao atardecer, quando o céu ganha tons dourados. E quando a noite cai, um passeio às margens do Sena transforma-se em espetáculo. As luzes da Torre Eiffel cintilam e se refletem na água, criando um cenário que parece saído de um filme. Paris, afinal, é isso, uma cidade que se reinventa a cada olhar. Na fronteira com a Alemanha, a Alsácia revela uma identidade moldada por dois mundos. Ali, influências francesas e germânicas convivem em harmonia, refletidas na arquitetura, na culinária e até no ritmo de vida. Seus vilarejos encantam logo à primeira vista. Casas em tons suaves exibem vigas de madeira aparentes, canais serpenteiam entre construções antigas e varandas floridas transformam cada esquina em um cenário pitoresco, que parece ter saído de uma pintura. Colmar simboliza essa atmosfera singular. Com seu centro histórico preservado e ruas de paralelepípedo, a cidade transmite a sensação de uma viagem no tempo. Durante o Natal, luzes delicadas e mercados tradicionais intensificam o clima de conto de fadas, atraindo visitantes em busca de charme, cultura e tradições seculares. No entanto, a Alsácia não vive apenas de cenários encantadores. Ela também é referência quando o assunto é vinho. As colinas da região são recortadas por vinhedos organizados com precisão, criando paisagens que variam do verde vibrante ao dourado intenso, conforme as estações avançam. A célebre Rota dos Vinhos conduz viajantes por vilas como Riquewihr e Gisheim, onde adegas históricas oferecem degustações de rótulos renomados, acompanhados de especialidades gastronômicas típicas, como tarte flambé e queijos artesanais. Entre telhados e torres de igrejas, cegonhas constroem seus ninhos, adicionando um toque poético à paisagem. Ao longo do ano, a Alsácia muda de cores, mas mantém intacta sua essência acolhedora, autêntica e profundamente cativante. Percorrer o Vale do Loire é como atravessar um capítulo vivo da história francesa, onde cada curva da estrada revela um novo cenário digno de romance. Ao amanhecer, a névoa leve cobre os campos e, pouco a pouco, torres e cúpulas surgem acima das copas das árvores, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Os jardins renascentistas se estendem em desenhos simétricos, com canteiros perfeitamente alinhados, que parecem tocar o horizonte. O rio Loire serpenteia serenamente por esse território marcado por disputas de poder, alianças estratégicas e histórias de amor que ajudaram a moldar a França ao longo dos séculos. Entre vinhedos organizados em fileiras impecáveis, vilarejos medievais preservam ruas de pedra que conduzem a pequenas praças animadas. Ali,
Mercados tradicionais transformam o cotidiano em espetáculo. O perfume de pão recém-assado se mistura ao aroma de queijos artesanais, frutas frescas e vinhos produzidos nas encostas da região. O castelo de Chambord impressiona com seus 426 aposentos e sua arquitetura grandiosa, símbolo máximo do esplendor renascentista. Chenonceau, elegante e delicado, se projeta sobre o rio Cher como se flutuasse. Em Amboise, a presença de Leonardo da Vinci ainda ecoa nos corredores históricos. Já a Villandry encanta com jardins meticulosamente desenhados, verdadeiras obras de arte vivas, onde cada detalhe revela equilíbrio, precisão e beleza intemporal. Córcega, uma ilha onde montanhas dramáticas emergem no coração do Mediterrâneo, criando um contraste impressionante entre mar e altitude. Nas áreas costeiras, praias de areia clara e águas cristalinas acolhem os viajantes, mas basta avançar alguns quilômetros para que o cenário se transforme completamente. Bosques densos, vales profundos e formações rochosas dominam a paisagem, revelando um território de natureza intensa e preservada. Entre esses cenários selvagens, pequenos vilarejos parecem desafiar a gravidade, equilibrando-se no alto das colinas como guardiões do tempo. Bonifácio é o retrato mais marcante dessa dualidade. A cidade se ergue sobre penhascos calcários vertiginosos, com construções que parecem suspensas sobre o mar azul turquesa. Caminhar por suas ruelas estreitas é descobrir mirantes inesperados e histórias que atravessam séculos. Não muito distante dali, antigas trilhas serpenteiam por florestas de pinheiros e castanheiras, conduzindo a paisagens cada vez mais remotas. Entre essas trilhas está o famoso percurso conhecido como GR20, considerado uma das travessias mais exigentes da Europa. Ele liga o norte ao sul da ilha por cadeias montanhosas escarpadas, oferecendo desafios físicos e vistas arrebatadoras. Apesar da fama crescente, a ilha mantém sua essência intacta. Orgulhosa de suas tradições e profundamente ligada à própria identidade, oferece um equilíbrio raro entre a aventura intensa e a serenidade típica do Mediterrâneo. O oceano envolve esta pequena ilha de pedra como se respirasse ao seu redor, avançando e recuando conforme o ritmo das marés. Na costa norte da França, na região da Normandia, Mont Saint-Michel se ergue de forma quase mística, isolado quando as águas sobem e conectado ao continente quando o mar se afasta. No topo, uma imponente abadia medieval domina a paisagem, cercada por muralhas antigas, torres defensivas e ruelas de pedra que parecem preservar ecos de séculos. Ao atravessar os portões fortificados, o visitante encontra um labirinto de becos estreitos, onde pequenas lojas, hospedarias históricas e restaurantes tradicionais se alinham ao longo das encostas íngremes. Durante séculos, este local foi destino de peregrinos vindos de diferentes partes da Europa, além de servir como fortaleza estratégica, capaz de resistir a longos cercos e conflitos. A travessia da Baía na maré baixa continua sendo uma das experiências mais marcantes. Caminhar sobre a areia úmida, com um horizonte aberto e o perfil da abadia ao fundo, cria a sensação de estar flutuando entre céu e terra. À noite, quando as luzes iluminam a estrutura gótica, o reflexo dourado se espalha pela superfície espelhada da areia, formando um cenário quase onírico, onde história e natureza se fundem em perfeita harmonia. Imagine caminhar por extensos campos de lavanda que ondulam ao vento, pintando o horizonte com tons intensos de violeta. Essa é a essência da Provença,
uma região onde a luz parece mais dourada e cada paisagem transmite a sensação de estar diante de uma obra de arte ao ar livre. Entre flores perfumadas e colinas suaves, ergue-se a Abadia de Senanque, construída em meio aos campos e ainda habitada por monges que preservam tradições iniciadas há mais de 8 séculos. À medida que a estrada sobe pelas colinas calcárias, surge Le Beau-de-Provence, um vilarejo incrustado na rocha, com ruínas de um castelo que evocam narrativas de cavaleiros e batalhas medievais. Dali, a vista se estende por vales iluminados pelo sol do sul da França. Seguindo adiante, Roussillon surpreende com sua paleta avermelhada. Casas, fachadas e falésias exibem múltiplas tonalidades de ocre, mineral abundante que confere ao lugar um caráter único e vibrante. Não muito distante, Gordes se desenha no alto de uma colina, com ruelas sinuosas que parecem seguir o mesmo traçado de séculos atrás. O período mais encantador para explorar estes cenários é o mês de julho, quando a lavanda atinge seu auge e o ar se enche do perfume inconfundível do verão provençal, transformando cada vista em um espetáculo de cor e luz. Bordeaux é uma cidade que pulsa ao ritmo do vinho, carregando uma tradição comercial que remonta à época dos romanos. Ao longo dos séculos, consolidou-se como um dos grandes polos vinícolas do mundo, e essa herança está presente tanto na cultura quanto na arquitetura. Caminhar por seu centro histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, é admirar uma sucessão harmoniosa de edifícios do século XVII, varandas ornamentadas e praças elegantes que revelam a antiga prosperidade da região. A majestosa Catedral de Santo André domina a paisagem urbana com suas torres góticas imponentes, criando um contraste marcante com as construções clássicas ao redor. Próximo dali, o Grand Théâtre e amplas avenidas reforçam a atmosfera sofisticada que define a cidade. Cafés tradicionais, bistrôs refinados e lojas especializadas em vinhos convidam a pausas demoradas, sempre acompanhadas de uma taça dos rótulos locais. O rio Garona atravessa Bordeaux com serenidade, refletindo fachadas douradas que brilham ao entardecer. Pontes históricas como a Pont de Pierre conectam margens que misturam tradição e modernidade, oferecendo vistas panorâmicas encantadoras. Quando a noite cai, a cidade se transforma. As luzes se espalham pelas margens do rio, criando reflexos cintilantes na água. Restaurantes ao ar livre se enchem de vida, aromas e conversas animadas, transformando cada passeio noturno em uma experiência memorável e profundamente envolvente. A Normandia se desenha como um mosaico vibrante de campos férteis, falésias imponentes e vilarejos que parecem resistir ao tempo. Ao longo do litoral, as praias do desembarque permanecem como testemunhas silenciosas de episódios decisivos da Segunda Guerra Mundial. Museus, memoriais e extensos cemitérios militares espalhados pela região preservam a memória daqueles dias intensos, transformando a paisagem natural em um espaço de reflexão, respeito e profunda consciência histórica. Avançando pela costa, os penhascos de Etretat dominam o horizonte com seus arcos naturais esculpidos pelo vento e pelo mar ao longo de incontáveis gerações. As formações brancas contrastam dramaticamente com o azul do Canal da Mancha, criando um cenário de beleza quase hipnotizante. Em pequenos portos como Honfleur, a atmosfera marítima do passado permanece viva. Casas estreitas e coloridas se alinham ao redor do cais, refletindo-se nas águas calmas e evocando tradições ligadas à pesca e ao comércio. No interior, a região revela sua essência rural com autenticidade marcante. Fazendas tradicionais e extensos pomares sustentam uma produção gastronômica reconhecida além das fronteiras francesas. O queijo camembert, cremoso e aromático, nasce dessas terras generosas, assim como a cidra artesanal elaborada a partir de maçãs cultivadas localmente. Entre memória histórica, natureza exuberante e sabores genuínos, a Normandia mantém uma identidade forte, acolhedora e profundamente cativante.
Localizada no ponto exato onde os rios Ródano e Saona se encontram, Lyon é uma cidade que respira história sem deixar de olhar para o futuro. Essa confluência moldou não só sua geografia, mas também sua identidade cultural e econômica ao longo dos séculos. Ao caminhar por suas ruas, é possível perceber como o passado permanece vivo em cada fachada e em cada praça. No centro da cidade está o Velho Lyon, um dos maiores conjuntos renascentistas preservados da Europa. Suas ruelas estreitas revelam edifícios coloridos, varandas trabalhadas e os famosos trabolhos, passagens secretas que conectam pátios internos escondidos atrás de pesados portões de madeira. Igrejas históricas e pequenas praças de pedra reforçam a atmosfera medieval, tornando o bairro um verdadeiro mergulho no tempo. Lyon também é celebrada como a capital gastronômica da França. Mercados tradicionais exibem queijos, embutidos e produtos frescos da região, enquanto os tradicionais bouchons servem pratos que valorizam receitas locais e ingredientes sazonais. A culinária aqui não é apenas refeição, mas patrimônio cultural. Do alto da colina de Fourvière, a Basílica de Notre-Dame domina o horizonte e oferece uma vista panorâmica sobre os telhados avermelhados e os 2 rios abaixo. Já no bairro da Confluência, arquitetura contemporânea, museus inovadores e espaços culturais mostram uma Lyon moderna, criativa e em constante transformação. Estrasburgo ergue-se às margens do rio Il, em uma região onde França e Alemanha se encontraram, se confrontaram e se influenciaram ao longo de séculos. Essa herança dupla moldou uma cidade de identidade única, onde a precisão germânica dialoga com a elegância francesa em cada detalhe arquitetônico e cultural. No coração urbano está a Grande Île, uma ilha histórica abraçada por canais de águas tranquilas que contornam fachadas antigas. Pequenas pontes de pedra e madeira ligam ruas estreitas, criando perspectivas encantadoras a cada esquina. A imponente catedral gótica domina o horizonte com sua torre elevada e sua fachada ricamente ornamentada. Visível de praticamente qualquer ponto do centro histórico, ela simboliza a força espiritual e artística da cidade. Ao redor, praças animadas e edifícios preservados revelam camadas de história que atravessam gerações. Durante os meses de inverno, o tradicional mercado de Natal transforma o cenário urbano em um espetáculo luminoso. Luzes douradas, enfeites artesanais e aromas de especiarias tomam conta das ruas, atraindo visitantes de toda a Europa em busca de uma atmosfera verdadeiramente mágica. No bairro de Petite France, o lado mais romântico se revela com intensidade. Casas em estilo enxaimel se inclinam sobre os canais, refletindo-se na água como em um espelho. Ali, passado e presente convivem em harmonia, unindo tradição, cultura e modernidade em um equilíbrio fascinante. Na Bretanha, o oceano é mais do que paisagem. É força vital que dita o ritmo dos dias e molda o caráter de quem vive ali. Ao longo da costa recortada, falésias dramáticas enfrentam o Atlântico, enquanto faróis solitários resistem ao vento e às tempestades há séculos, guiando embarcações por águas muitas vezes imprevisíveis. As marés que avançam e recuam com impressionante amplitude transformam completamente o cenário 2 vezes por dia, revelando bancos de areia e formações rochosas que logo voltam a desaparecer sob o mar. Em cidades fortificadas como Saint-Malo e Concarneau, muralhas robustas e torres de pedra guardam memórias de corsários, batalhas navais e intenso comércio marítimo. Ruas estreitas e portos ativos preservam a atmosfera de tempos em que o mar representava tanto sustento quanto desafio. Cada cais parece carregar histórias de partidas arriscadas e regressos celebrados. No interior, a paisagem assume um tom mais sereno. Campos verdejantes se estendem sob céus amplos, pontilhados por menires pré-históricos que evocam mistérios ancestrais.
Pequenas igrejas e capelas de pedra revelam a profunda herança espiritual da região, marcada por tradições celtas que ainda ecoam em festivais e músicas locais. A gastronomia completa essa identidade singular. Manteiga salgada, cidra artesanal e frutos do mar fresquíssimos ocupam lugar central nas mesas. A Bretanha é um entrelaçado vibrante de história, natureza indomável e comunidades que mantêm uma ligação profunda e permanente com o oceano. Fundada pelos gregos há mais de 2.600 anos, Marsella carrega o título de cidade mais antiga da França e exibe uma identidade moldada por séculos de encontros culturais. No coração da cidade, o Vieux-Port continua sendo o epicentro da vida local. Barcos de pesca chegam ao amanhecer trazendo o frescor do Mediterrâneo, enquanto restaurantes ao redor servem a tradicional sopa de peixe, preparada com receitas que atravessam gerações e refletem a alma marítima da região. A cidade se estende entre colinas ensolaradas e enseadas recortadas, sempre voltada para o mar. Praias urbanas convivem com baías mais selvagens, onde a água assume tons intensos de azul e turquesa. No alto de uma colina estratégica, a Basílica de Notre-Dame-de-la-Garde observa o porto como uma guardiã silenciosa. Seu perfil marcante tornou-se símbolo absoluto de Marsella, visível de quase todos os pontos da cidade. Outro monumento emblemático é o Palácio Longchamp, cuja arquitetura grandiosa, jardins amplos e fontes monumentais celebram a chegada da água potável no século XIX, marco decisivo para o desenvolvimento urbano. Além disso, Marsella é porta de entrada para o Parque Nacional das Calanques, uma área protegida de penhascos calcários e águas cristalinas. Trilhas, pequenas enseadas e formações rochosas dramáticas revelam uma natureza intensa que reforça o espírito vibrante, diverso e indomável da cidade mediterrânea. A duna de Pilat se impõe diante do Oceano Atlântico como uma verdadeira montanha de areia dourada, sendo reconhecida como a duna mais alta da Europa. Com aproximadamente 110 metros de altura e mais de 2 quilômetros de extensão, ela forma um espetáculo natural de proporções impressionantes. De longe, parece uma onda gigantesca prestes a avançar sobre o continente, moldada pacientemente pelo vento e pelas correntes marítimas. A subida até o topo é parte essencial da experiência. Alguns visitantes utilizam a escadaria de madeira instalada durante os meses mais movimentados, enquanto outros preferem sentir a areia sob os pés, encarando a inclinação descalços. Ao alcançar o cume, o panorama recompensa todo o esforço. De um lado, o azul profundo do Atlântico se estende até onde a vista alcança. Do outro, o verde intenso da Floresta das Landas cria um contraste vibrante e inesperado. O vento constante vindo do mar não apenas refresca o ambiente, mas também favorece atividades como parapente, asa delta e kitesurf, tornando o local um ponto de encontro para amantes de esportes ao ar livre. A cada ano, a duna se desloca lentamente em direção ao interior, alterando seu formato e avançando sobre a vegetação próxima. Essa transformação contínua reforça a sensação de estar diante de um fenômeno vivo, em constante movimento e renovação. A duna de Pilat não é apenas um monte de areia moldado pelo vento. Ela é um símbolo silencioso de tudo o que a França representa: transformação constante, força da natureza e a capacidade de nos fazer sentir pequenos diante da imensidão. Depois de atravessarmos castelos, montanhas, vilarejos medievais, praias luminosas e cidades vibrantes, percebemos que este país não é apenas um destino turístico, ele é uma jornada interior. A França começa como um cartão postal, mas termina como uma experiência que muda a forma como enxergamos o mundo.
Ao longo deste roteiro, viajamos por regiões que parecem pertencer a universos completamente diferentes, do glamour ensolarado da Riviera ao silêncio espiritual das abadias medievais, das vinhas organizadas com precisão quase artística, aos penhascos dramáticos moldados pelo Atlântico, das ruas elegantes da capital às vilas onde o tempo parece ter decidido andar mais devagar. E talvez seja exatamente aí que esteja o verdadeiro segredo do hexágono. A França não tenta ser uma coisa só, ela é múltipla, é intensidade e delicadeza, é tradição e reinvenção, é história viva e futuro pulsante, é o encontro entre o humano e o monumental. Quando você caminha por suas cidades, não está apenas visitando monumentos, está atravessando séculos. Quando prova um prato típico, não está apenas se alimentando, está participando de uma herança cultural cuidadosamente preservada. Quando observa o pôr do sol refletindo em um rio, em um vinhedo ou no mar, entende que ali existe algo além da paisagem. Existe identidade. E talvez a pergunta inicial faça ainda mais sentido agora. A França é apenas beleza? Ou é um convite para desacelerar, observar, sentir e se permitir transformar? Dos mais de 40 mil castelos espalhados pelo território, às praias douradas do sul, dos Alpes imponentes às dunas móveis do oeste, das cidades que respiram arte, às vilas que preservam tradições centenárias. Cada destino revelou uma camada diferente de um país que nunca se entrega por completo à primeira impressão. Viajar pela França é aceitar o desafio de ir além da superfície. É entender que luxo pode estar em um cassino à beira-mar, mas também em um campo de lavanda silencioso ao amanhecer. Que grandiosidade pode estar em uma torre iluminada à noite, mas também na simplicidade de uma vila de pedra escondida entre colinas. No fim, a França não é apenas um lugar no mapa, ela é uma sensação. E agora eu te pergunto, qual dessas paisagens você gostaria de viver primeiro?